Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley Noturno. Hoje é dia de chuva aqui em Copenhague e hoje temos Wesley Responde Dona Agatha. Ela mandou um e-mail pra mim e tá aqui no quadro Wesley Responde. Dona Agatha é um codinome e todos os nomes que eu mencionar nessa história também. Se você tá me assistindo agora e quer mandar a sua história, o meu e-mail é mundowesleynoturno@gmail.com. Esse e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E você também pode mandar para mim lá no Instagram. E aproveita e me segue também no Instagram, que é o Wesley Noturno. Me manda por DM a sua história, ou me manda por e-mail. Ou vai lá no Instagram e fala, Wesley, eu quero contar a minha história. Aí eu te passo o WhatsApp Business, você manda por áudio a partir de 1 minuto e a sua história para aqui no canal. Com modificação de voz, com codinome, e a gente também, priva algumas informações, como o nome da cidade, para manter você no sigilo. Dito a isso, eu vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e é isso. Eu não tô tomando café hoje, viu? Hoje já tá quase acabando. Mas hoje eu tô numa vitamina aqui, que é um iogurte natural e batido com morangos. E uma pitadinha de gengibre. Então é o seguinte, eu vou chamar a vinheta e bora para mais um Wesley Responde. Wesley Responde Dona Agatha. E o título do e-mail dela é O Meu Primeiro Casamento. História para o Wes. Eu vou começar com a minha infância e com a minha pré-adolescência. Eu era muito feliz, eu fazia muita bagunça, me divertia demais. Foi tudo muito, muito bom. Até eu conhecer o embuste e levar a sério. Ele acabou sendo meu primeiro namorado e também meu marido. Começamos bem, mas ele era muito abusivo, ele era atrevido e me obrigava a aceitar carícias e eu não queria, mas eu não podia dizer não. Gente, antes da militância começar aqui, ela já é uma senhora. Isso aqui foi, muito tempo atrás, né? Naquela época, ou fazia, porque não tinha todos os direitos que a gente alcançou hoje. Hoje, graças a Deus, não é não. Naquela época, infelizmente, a voz do homem tinha mais poder e era beijar e casar, tá? Tô explicando aqui porque eu não vou julgá-la, porque é uma história de anos atrás, mas eu vou usar a história dela para estar dando ali uns alertas, uns conselhos que a gente pode estar trazendo agora para o mundo atual, 2025. Nessa época eu tinha 16 anos e com 17 eu fiquei noiva. Com 18 eu me casei, me mudei para o Uruguai. Eu saí do interior de Goiás e fui para o Uruguai. Durante o namoro ele era muito abusivo. E como eu já disse, ele me forçava a certas intimidades que eu não queria, principalmente porque era na varanda da minha casa. Ele morava no mesmo lugar que eu, mas teve que mudar para o Uruguai porque a empresa mandou. Então, quando eu me casei, eu também me mudei para o Uruguai e o inferno continuou. Eu era uma pessoa que queria casar virgem, mas ele não deixou. Depois que eu fiquei noiva, ele já tinha se mudado para lá. Quando ele voltou de férias para passar uns dias comigo, ele ficou na minha casa, ou melhor, na casa dos meus pais. Um dia ele me chamou para ir no cinema, e a minha mãe nos levou até a porta do cinema. Só que quando a minha mãe foi embora, ele me levou para um lugar estranho e escuro da cidade. Era a tal da zona. Entramos no motel a pé e lá ele fechou a porta, tirou a camisa, colocou pendurado na porta para tampar a fechadura e continuou tirando a roupa. Do nada ele vira para mim e fala: "Você não vai tirar a sua roupa?" Eu estava totalmente assustada. Eu não queria, não gostaria de estar lá, pois como eu te disse, eu queria casar virgem. Mas veio aquela famosa frase: "Eu quero uma prova de amor." Wesley, que ódio. Assim a seco, ele tirou minha roupa. Ele me deitou na cama e teve relações comigo 7 vezes seguidas. Era a minha primeira vez. Não teve um eu te amo, não teve um beijo, não teve carinho. Foi só sexo. Eu saí de lá toda machucada e no dia seguinte ele inventou uma história para minha mãe. Me levou em outro lugar e teve sexo mais 5 vezes, sem preservativo. Eu, na época, não tomava anticoncepcional. 2 dias depois ele foi embora para o Uruguai e eu fiquei esperando o dia do casamento. Pensa numa pessoa que ficou morrendo de medo de estar grávida e longe dele, né? Meu pai iria me matar. Mas como Deus é bom, nada aconteceu. Depois que eu fiz 18 anos, nos casamos. Na sexta-feira foi no cartório e no sábado foi no religioso. Na quinta-feira, um dia antes do casamento, ele queria sair com os irmãos para comer pizza. E eu falei que eu não poderia ir porque eu tinha muita coisa para fazer para a festa do casamento. Ele ficou com raiva e disse que talvez ele não fosse no cartório no dia seguinte.
Fiquei morrendo de medo dele não ir, mas não contei pra ninguém. No dia seguinte, eu fui com o meu pai no cartório. Nada do fulano aparecer. Ele estava fazendo cu doce pra me deixar com medo. Mas depois ele acabou aparecendo e nos casamos no civil. Mais uma vez ele quis sair à noite e eu falei que eu não poderia. Então ele falou, talvez eu não apareça na igreja. Mas infelizmente ele foi. Nosso casamento foi lindo. Ele não olhou pra minha cara, só fazia o que o padre mandava. E fomos para a festa. Eu vou só fazer uma pausa. Eu sei que essa história aconteceu há muitos anos atrás, mas a gente vê como a nossa cabeça trabalha, né? Nosso casamento foi lindo. Ele te ignorou, ele não olhou pra você, ele não falou que eu te amo, ele só seguiu o baile. Teve um outro momento que você fala, não sei o que, o namoro era bacana, ele só te abusava, ele só te violava. Às vezes a gente projeta coisas. Vou dar um exemplo. Nossa, esse cara é maravilhoso comigo, atencioso, ele cuida de mim. Corta pra, nossa, esse cara me bate, ele me agride, ele é grosso. Então essa projeção do que você queria pro que realmente foi, tipo expectativa e realidade, dá uma zigue-zague na cabeça, né? E é o que eu sempre falo. Nem comecei essa história, mas é o que eu sempre falo. Terapia é muito bom para pôr aí no lugar. No meio da festa, ele me chamou para ir embora, mas eu queria aproveitar. Era a nossa festa de casamento. Mas ele falou que não. Tínhamos que ir embora. Então, me despedi da minha família e fui para um hotel fuleiro. Chegando no hotel, ele não me deu beijo. Ele não me deu abraço, nem nada. Ele falou que só me tocaria depois da meia-noite. Muito romântico, né? Sendo assim, eu fui tomar banho. Eu tinha uma camisola linda, maravilhosa. E depois da meia-noite, ele fez o serviço que ele queria. Era só ele que queria, Wesley, e foi com toda a frieza do mundo. Uma semana depois, fomos para o Uruguai. Me avisa, lá era o seguinte: todos os dias ele me humilhava. Dizia que meu pai estava livre de uma coisa ruim e que agora era ele que tinha que me cuidar. Todos os finais de semana ele falava que ia me matar. Ele passava dia e noite, sempre me ameaçando. No começo ele dizia que não queria ter filhos, mas eu engravidei do meu primeiro filho. E para me irritar, ele dizia que ia usar o meu filho como isca para pescar. Minha família esteve lá 2 vezes e viu como eu era feliz na frente deles. No quarto, era só humilhação. No 4º mês de gravidez, nós viemos ao Brasil, a passeio. Só que nós resolvemos ficar. Então eu fiquei nessa cidade, em Goiás, no interior, com os meus pais, e ele ficou em Betim, que é perto de Belo Horizonte, com os pais dele. Uma vez por mês ele ia me visitar, só que era briga o tempo todo. Chegou então o dia do meu parto. Eu me arrumei, a minha mãe e meu irmão me levaram ao hospital junto com o embuste. O médico fez vários exames e chegou à conclusão que deveria ser cesárea. Eu nunca poderia ter parto normal. O médico me explicou. Fui para a sala de parto, meu bebê nasceu. Hoje, o meu filho tem 43 anos. Tudo correu bem, graças a Deus. Mas enquanto eu estava na sala de cirurgia, o meu querido marido estava tomando cachaça, despreocupado. Só Jesus na causa. No dia seguinte eu fui para casa e as brigas continuavam. Era só a gente ficar sozinho e a briga continuava. Na maioria das vezes era sem motivo. Ele adorava me fazer raiva e ele sentia prazer nisso. Voltando lá no começo do meu casamento, ele me obrigava a ter relações todas as noites e às vezes durante o dia também, porque ele fugia do serviço para ficar em casa me atazanando a cabeça. E além de ser todos os dias, eram 2 ou 3 vezes por noite. Desde o dia que eu perdi a virgindade com essa pessoa, eu passei a odiar sexo. Eu fiquei com um trauma muito grande durante a maior parte da minha vida. Tivemos algumas separações, aí ele ficava bonzinho de novo, dizia que queria voltar, e eu detestava sexo. Ele dizia que se a gente separasse, eu ia ficar sozinha, porque eu era feia, porque eu era gorda e porque eu jamais seria casada, porque eu tinha filho e ninguém ia me querer. E eu acreditei. Minha mãe precisou se mudar para Belo Horizonte e eu fui atrás dela, eu e meu filho. E ele continuava lá na casa dos pais deles em Betim. Eu passei a querer muito a separação, mas como eu acreditava que não teria mais ninguém na minha vida, eu queria mais um filho e fiz o tratamento, que não era preciso. Então eu engravidei de novo, e nessa época ele morava em São Paulo e trabalhava lá. Então ele vinha uma vez por mês aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei grávida num desses meses. De abril a maio, ele pediu a separação e eu falei que não. Em junho, ele pediu novamente e eu falei que não. Comeu a carne, vai ter que correr os ossos. Então ele me disse: você vai pedir a separação,
por bem ou por mal. Eu escutei aquilo e fiquei quieta. Guarde essa informação. RS, RS. Ele já tinha uma outra mulher lá em São Paulo, que é uma que tá com ele até hoje. Tem 2 filhos com ela, e eu separada desse homem por tantos e tantos anos. Mas essa mulher ainda tem ciúmes de mim. Eu mereço. Durante todo esse tempo casada, ele me mandava indiretas, pois ele sabia que meu pai tinha outra família, só que eu não sabia. Aconteceu muita coisa interessante, e numa das vezes que nos separamos e depois voltamos, ainda tinha só o filho X, que nessa época ele trabalhava em Lagoa Santa e eu já morava em Belo Horizonte. Ele ficava a semana toda lá e no final de semana vinha pra cá. Como eu já estava prevendo a separação, eu fui no banco, tirei da conta conjunta um dinheiro que a gente tinha lá, porque da outra vez que separamos, ele não deu nada pra criança. E eu estava me prevenindo. Aí nos separamos, ele foi no banco para tirar o dinheiro e o dinheiro já não estava lá. Eu fui num dia, ele foi no outro. Aí passou um tempo e ele quis voltar. Já a tal da namorada dele, lá de Lagoa Santa, falou pra ele que ele estava voltando comigo por conta do dinheiro. Por isso, o dinheiro seria todo gasto, com doença. Então nós voltamos em novembro. Quando foi em dezembro, o meu filho teve uma crise de bronquite feia. E depois, em janeiro, meu filho teve que ser internado por conta da bronquite. E aí, já foi um bocado desse dinheiro. Uma semana depois que meu filho voltou para casa, eu fui internada com pneumonia. E os médicos falaram que o meu caso não tinha salvação. O médico pediu muita oração e falou que talvez eu fosse dessa para um melhor. Meu organismo não reagia a nenhum medicamento. E com essa internação, o médico me examinava uma vez ao dia. Era pelo SUS. E uma vez por particular. Eu fiquei 10 dias internada, durante 8 dias, desagnada. Quando o dinheiro que estava no banco era conta de pagar médico, não sobrou nada para comprar remédio. Teve que sair do bolso dele e eu melhorei. Wesley, eu melhorei da noite pro dia. Para o dia eu estava desagnada e faltava oxigênio o tempo todo. Num determinado dia, o dinheiro acabou e eu levantei da cama. Tomei banho sozinha, fui visitar os outros pacientes. Nem o médico acreditou que eu estava boa. Eu vou fazer só uma pausa para dizer que é o lado espiritual, né? Seus orixás, os seus deuses, os seus mentores, o seu Deus, anjo da guarda. Seja o nome que vocês usem, gente. Tem sempre ali uma coisa que puxa a gente, que salva a gente, que socorre a gente. Eu acredito muito nos guias, nos mentores espirituais e em tudo que eu creio. Então foi isso, viu? Não é, ai, foi do nada. Não, tinha alguém ali olhando por você. O médico fez todos os exames para descobrir como eu melhorei. Até hoje ninguém sabe. Praga de gente ruim pega. Risos. Em janeiro, acabou. Em abril eu engravidei. E em julho, ele veio ficar aqui por 3 dias e ficou me irritando o tempo todo. No dia seguinte, fomos para casa da minha cunhada, casada com o irmão do embuste. Mas ele não queria que eu fosse, e eu fui. O tempo todo que ficamos lá, ele ficou me provocando, até minha cunhada achou ruim com ele e tal. À noite voltamos para casa, Wesley, ele me irritou, provocou, me humilhou. À meia-noite eu mandei ele embora, para nunca mais voltar. Quando eu abri o portão, ele disse: "É você que tá me mandando embora. Lembra disso, quando quiser pedir pensão." Lembra que ele falou que eu ia pedir separação por bem ou por mal? Foi exatamente como ele falou. Eu nunca mais voltei, graças a Deus. O meu filho nasceu em dezembro e nunca mais voltamos. Hoje em dia, se tem alguma oportunidade de estarmos juntos numa festa de família, por exemplo, a mulher dele fica o tempo todo do meu lado puxando conversa e me elogiando. Com ele eu só cumprimento. Assim, termina o meu primeiro caso. Isso é muito pouco perto do que eu passei com ele. E me desculpa se esse relato ficou muito grande. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Beijos no seu coração. Então, dona Agatha, vamos fazer o seguinte. Me manda mais histórias, eu adorei. Eu sempre gosto de escutar histórias das pessoas. Sou fofoqueiro, quem me acompanha é fofoqueiro também, né? A galera que ama uma fofoca, ama saber de uma vida alheia. Então vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a história da Agatha, o relato. Wesley responde Agatha, parte 1. Quando a senhora tiver tempo para mandar mais algum babado, boca de confusão, qualquer coisa, me mande, que daí eu vou acrescentando. Agatha, parte 2, 3, 4. Sinta-se em casa, não se acanhe, vem aqui. Olha, é o seguinte, boa parte dessa história aqui aconteceu, né, anos atrás. Eu tenho 31 anos, o seu filho mais novo tem 40 e poucos, então eu nem era nascido. Mas o que eu posso usar dessa história
para dar de exemplo, né, e puxão de orelha para quem tá vivendo essa situação que você viveu anos atrás, gente, pule fora antes que seja tarde demais. Não, o embuste tá falando, ó, eu não vou nem casar, termina ali mesmo. Ah, você não vai no cartório? Ótimo. Vamos encerrar. Eu sei que dói, coração partido dói. Antes de sofrer tudo de uma vez, sem passar por agressão, violência ou nada mais grave, do que tentar forçar uma barra, tentar forçar um relacionamento, arrastar, casar e pagar pra ver. O preço é caríssimo, né? São traumas que são incuráveis. Essa mulher, ela foi abusada durante muito tempo, várias vezes por dia, e são feridas que, gente, eu não sei quanto tempo leva para ser tratado, se é tratado, como ela tá hoje em dia no aspecto emocional. Embuste é embuste. Eu não acredito na mudança de um embuste, tá? A gente já começa por aí. Então, se o seu boy tá fazendo esse cu doce, fala, olha, pega o seu cu doce e vaza. Vamos terminar aqui. Essa história aconteceu anos atrás. Naquela época, era assim. Você namorava, casava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem essa... Gente, hoje em dia somos livres para casar quantas vezes a gente quiser, namorar várias vezes, transar sem ter que ter um compromisso sério com ninguém, tendo responsabilidade e usando preservativo. Então é o seguinte, não entre em relacionamentos abusivos. E é isso, esse relato encerra por aqui. Nos próximos 3, 4 dias, dona Agatha, esteja de olho aqui na aba dos comentários, as pessoas vão estar sempre metendo o bedelho, né? Somos fofoqueiros e adoramos escutar histórias e comentar histórias. E vejo vocês num próximo vídeo. Pra já, é nessa que eu vou. Um abraço no coração de todos vocês. Fui.